Isso. Então tá bom. Fábio, vamos aqui chamar o nosso convidado, professor Fábio Sais Silva, diretamente dos Estados Unidos. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Toledo? Boa noite a você, ao Kennedy. É um prazer estar aqui com vocês no programa. Prazer é todo nosso. Eu vou deixar o Kennedy conduzir a maior parte dessa conversa, porque ele está indo para os Estados Unidos e imagino que ele tenha se informado sobre essa viagem, né? Então não vou aqui atrapalhar. Só vou fazer a primeira pergunta. Você está exatamente onde, Fábio? Você está em Oklahoma? Em Você está. Oklahoma, exato. Daí, como é que está a temperatura aí em Oklahoma? Tem uma piada que se faz sobre Oklahoma que diz que se você não gosta do clima hoje, espera 24 horas porque vai ser um outro clima, né? Ontem era um dia ensolarado aqui, a gente até deu uma volta no campus, na hora do almoço. Hoje foi um dia chuvoso, então tive até dificuldade um pouco de chegar aqui a tempo para nossa conversa por conta da chuva. Tive que buscar um estacionamento perto aqui para poder correr aqui para o prédio para poder fazer essa conversa com vocês. Muito bom. Kennedy, Fábio é um tu- craque. Ô Zé, você está conduzindo tão bem aí o programa que você pode continuar aí, cara. Mas, enfim, o Fábio, eu tive lá com ele o ano passado, lá na universidade. Ele me convidou para falar lá e eu conheço muito o trabalho dele. O Fábio é um craque na leitura da política americana e ele tem uma pesquisa muito bacana sobre a Lava Jato e os efeitos da operação sobre a demonização da política. A gente vai falar com ele a respeito disso. Ô, Fábio, mas antes de falar da visita do Lula para o Biden, ou seja, a gente tinha. Me parece que nessa visita a gente pode fazer um paralelo com a Argentina, ou seja, é a retomada de uma relação com um país fundamental para o Brasil no nível mais alto, né? No nível em que as relações merecem estar. Em maio, Brasil e Estados Unidos vão celebrar 200 anos de relações diplomáticas. E a gente viu, o Bolsonaro primeiro era um subordinado do Trump, criticou a vitória do Biden e embarcou na história de fraude. O Biden tolerou o Bolsonaro e reconheceu prontamente a vitória do Lula, convidou o Lula, eleito, para visitar os Estados Unidos, e no dia 9 de janeiro, um dia depois dos ataques golpistas aqui no Brasil, o Biden ligou para o Lula e condenou os ataques. Na tua avaliação, Fábio, essa dimensão política que parece muito importante na visita, qual que é, o que a gente pode esperar dessa visita? Como é que você está avaliando o peso dela? Concordando inicialmente com você, né, Kennedy? Eu acho que tem um peso muito importante para o Brasil, significa a retomada dessa relação que havia sido não rompida, né, mas fragilizada durante o governo Bolsonaro. Temos todos esses indicadores aí de que Biden valoriza, né, a presença de Lula na presidência. E eu fiz uma avaliação até em dezembro ainda, fui fazer uma fala sobre essa questão na Fletcher School, lá em Boston, né? E eu disse para os americanos, que ali era uma audiência de americanos, muitos deles ligados à questão de relações exteriores, né? E eu disse para eles o seguinte, que Biden pode esperar do Lula em 2023, talvez até de uma forma um pouco diferente do que os Estados Unidos tinha no Lula em 2002, um parceiro para questões que são importantes na agenda política americana hoje, fundamentalmente a questão ambiental e a questão democrática, né? Porque Lula colocou muito peso nessas duas agendas e Biden e os democratas também colocam aqui nos Estados Unidos. O que Biden, evidentemente, não vai encontrar em Lula, né, em 2023 é alguém que se subordine aos interesses americanos, que, por exemplo, faça um alinhamento com os Estados Unidos na nova Guerra Fria que os Estados Unidos travam com a China, né, esse tipo de coisa. Alguém que vai buscar defender a soberania brasileira, a soberania da América do Sul, sem um alinhamento com a China, mas também sem um alinhamento com os Estados Unidos, né? E vai desempenhar um pouco aquele papel que ele desempenhou no passado, de trazer o Sul global como um player da política, da governança global, né? No passado, o Lula tentou intermediar um tratado para colocar fim aos atritos em torno da questão nuclear do Irã, né? Agora ele já fala em tentar montar um grupo para colocar aí fim na guerra entre Ucrânia e Rússia. Então, isso a gente pode continuar esperando do Lula, mas acho que sem uma espécie de antagonismo que existia com os Estados Unidos e a Europa, lá no início dos anos 2000,
até porque as condições mudaram. Estados Unidos e Europa hoje trazem, né, essas novas agendas que convergem com as preocupações que ele tem expressado, e também porque em 2002, né, quer dizer, o Brasil teve um atrito grande com os Estados Unidos em torno da ALCA, né? A gestão do Lula ali era um pouco anti-imperialismo americano. Hoje o contexto é outro, a gente não tem mais um imperialismo americano, os Estados Unidos é um império em declínio, né? O que a gente tem hoje é um mundo mais fraturado, onde os Estados Unidos disputam a hegemonia com a China, né? A gente tem a Rússia também desempenhando um papel aí que é importante nas relações globais, e a relação do Brasil, como eu dizia, com os Estados Unidos e Europa, na verdade, tem uma aproximação por conta dessas preocupações com meio ambiente e democracia. Tem uma curiosidade hoje, que não sei se foi coincidência ou não, mas como eu tendo a não acreditar em coincidências, eu acho que foi estudado. Hoje, o Alckmin recebeu a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil e o Marinho, ministro do Trabalho, recebeu o embaixador da China. Na véspera de uma viagem do Lula aos Estados Unidos, não me parece ter sido exatamente coincidência, né? É um pouco esse o jogo que o Lula deve fazer nessa estratégia que ele tem de uma no cravo, outra na ferradura, tentar equilibrar a posição brasileira entre as duas principais potências mundiais? Eu imagino que sim, Toledo. E, na verdade, é o jogo que a diplomacia brasileira fez historicamente. Eu acho que é um jogo que ficou um pouco mais pronunciado nos governos Lula, por conta da ideia de uma diplomacia altiva e ativa, né? O Brasil, acho que se posicionou um pouco mais no centro da governança global nos governos Lula. Mas a diplomacia brasileira, historicamente, sempre foi muito pragmática, né? Sempre buscou evitar o alinhamento do Brasil com né, grandes potências que estavam em conflito historicamente, né? Uhum. Então, acho que vamos assistir aí no governo Lula um pouco disso, e como eu dizia para os americanos lá naquela sessão, né? Se eles estiverem dispostos a reconhecer no Brasil um governo com o qual eles podem ter muita sinergia em pautas estratégicas, mas do qual eles não vão obter uma subordinação, então acho que tem muito espaço para cooperação entre os dois países no futuro e nesses próximos anos, e a reunião deveria, então, oferecer justamente a primeira possibilidade para a busca dessas convergências, né? O Fábio, lá na entrevista que eu fiz com o Lula na semana passada, ele detalhou mais um pouquinho o que ele achava que tinha que ser esse grupo aí para tentar mediar a paz entre Rússia e Ucrânia. Ele falou que tem que ser países que não estão envolvidos diretamente no conflito. Ele considera que a União Europeia e os Estados Unidos, ao fornecer equipamento militar, estão envolvidos, né? E o Lula negou para o chanceler alemão, para o primeiro-ministro alemão, o fornecimento de munição para a Ucrânia. O Lula fala em um grupo que tem a China, que a gente sabe que é o único país hoje no mundo que consegue mesmo fazer um confronto de potencial bélico com os Estados Unidos. A Rússia está mostrando aí tem uma certa dificuldade, né? Mas os Estados Unidos estão ajudando a Ucrânia a ter esse desempenho que está tendo. Falou de Argentina, de México, de Índia. Como é que você acha que o Biden vai receber uma proposta desse tipo? Imagino que não deva ser música para os ouvidos do Biden, né? Justamente porque, e hoje a imprensa noticiou, acho que Biden espera tentar, inclusive, convencer Lula a que o Brasil entre nesse bloco que hoje apoia a Ucrânia contra a Rússia. Eu acho, por todas as razões que nós comentávamos, eu acho muito difícil esse tipo de conversa prosperar, né? Eu imagino que Biden vai colocar essa posição, Lula vai colocar a sua posição, e aí, enfim, se é que é possível, né, obter algum tipo de entendimento, ou pelo menos de delimitação das duas propostas, é isso que tende a acontecer na reunião. Dificilmente vai haver um acordo. Não consigo ver Biden, por exemplo, né, deferindo ao Brasil e a Lula e a esse grupo esse tipo de protagonismo, Tem né? precedente, né? O Obama e o Sarkozy foram lá e deram uma rasteira nas tratativas que o Brasil e a Turquia estavam tentando fazer na mediação da questão nuclear iraniana, né? Não me parece. Acho que aí vai ter problema. O Lula vai insistir nisso e não me parece que o Biden vai querer embarcar, até pelo. Ele está contribuindo para o esforço de guerra, ele está indiretamente
participando. Outra coisa, quando o Lula falar com ele de Cuba e de Venezuela, e parece que em relação à Venezuela já tem uma visão mais pragmática do Biden. Mas você acha que em relação a Cuba, o Lula pode conseguir alguma coisa que ele havia conseguido com Obama, um início de distensionamento, ou essa polarização da política americana, a força da extrema-direita, que torna a Flórida tão importante, vai fazer o Biden também sair fora da questão cubana? Eu ia comentar em relação a isso já em reação à sua primeira colocação sobre o grupo dos países, né? A política externa, ela de modo algum pode ser desconectada da política interna. E o Brasil e os Estados Unidos caminham agora para um novo processo eleitoral. Eu, né, sempre gosto de dizer que os Estados Unidos vivem eleições presidenciais a cada 2 anos, porque agora a gente já começa com a discussão das primárias, já começa, inclusive, a haver levantamento de fundos para financiar as campanhas, né? E essas questões já começam a ser debatidas. Então, a China, por exemplo, fazer parte desse grupo, quer dizer, os Estados Unidos acaba de identificar esse balão espião aí, supostamente, da China sobrevoando o território. Eu espero para hoje à noite, no State of the Union do Biden, né, no discurso que ele vai fazer, alguma posição que vai ser um pouco mais forte em relação à China. É o discurso aí... dele no Congresso americano, né, que todo presidente faz para falar proposta legislativa. É o discurso para o Congresso. Acho que ele vai reverter um pouco essa tendência que vinha, né, tentando se afirmar de mais diálogo com a China, vai colocar um pouco o pé atrás para marcar posição. Os republicanos também vão pressionar nesse sentido, e acho que a questão de Cuba deve seguir um pouco pelo menos mesmo caminho, até da Venezuela mesmo em relação, do ponto de vista retórico, né? Do ponto de vista prático, como você disse, há um aceno dos Estados Unidos, mas eu acho que agora a tendência é que essas coisas realmente fiquem emaranhadas com a política interna e as eleições. Sobre esse assunto, Fábio, o Lula e o Biden, de alguma maneira, têm uma situação parecida, porque o Lula, embora tenha apoiado o Arthur Lira para presidente da Câmara, não é exatamente um amigo do Arthur Lira, né? Convive porque precisa conviver, e essa relação vai ser uma relação tensa, e esse discurso do Biden hoje à noite vai ser o primeiro diante de um presidente da Câmara nos Estados Unidos de oposição, né? Um republicano comandando, que conseguiram a maioria lá. Essa situação em que os dois presidentes, no regime presidencialista, têm um Congresso que está meio dividido e sobre o qual ele não tem uma ascendência garantida, ajuda ou atrapalha as relações brasileiras e americanas? Adiciona um componente de complicação, né? Porque, aliás, com relação às relações Brasil-Estados Unidos, especificamente, eu não consigo delimitar muito bem qual seria o impacto disso, né? Porque, enfim, não vejo, por exemplo, propostas tramitando no legislativo americano que digam respeito precisamente às relações Brasil e Estados Unidos. Evidentemente que propostas tramitam no Congresso que dizem respeito, por exemplo, à questão da Ucrânia, né? Na qual Brasil e Estados Unidos devem ter divergências. Mas, diretamente, eu acho que não tem tanto impacto, não, né? Mas tem esse impacto indireto. Então, a gente falava, por exemplo, dessa questão aí de Cuba, da Venezuela, né? Isso tudo, obviamente, que é muito mais fácil para o Biden entregar, né, essas coisas para tentar fazer uma composição no Congresso do que fazer um enfrentamento sobre a política em relação a Cuba e a Venezuela com os republicanos, né, quando ele tem outras prioridades. Ele quer aprovar, por exemplo, o aumento do déficit, né, que é uma questão hoje central para ele, e que, né, ameaça, inclusive, a continuidade e o sucesso do seu próprio governo daqui até as eleições. Então, acho que, né, coloca um pouco algumas dessas questões que seriam importantes para a relação entre os dois países como uma espécie de uma moeda de troca que o Biden pode consumir, tentando, né, criar condições para ter algum tipo de convergência no Congresso para fazer a aprovação de algumas coisas que importam para ele. Zé, vamos falar um pouquinho de Lava Jato ou quer explorar mais alguma coisa dos Estados Não, Unidos? acho que a gente precisa entrar na nossa pergunta, né, que a gente fez para os internautas ali.
Mas fala Não, não, não. rapidamente. Começa Não, pela Lava Jato, que é um bom caminho. A não, gente chega lá, da Lava Jato para a extrema-direita é um passo. não, exato. E a gente eu também tenho que sair correndo daqui a pouco. Eu tenho que fazer um comentário 27 lá na Rede TV. Então é sair voando daqui. O Fábio, é o seguinte: você fez uma pesquisa, e a Folha fez uma entrevista com você, muito bacana, a qual você enxergava ali o DNA da Lava Jato, né, nos atos golpistas de 8 de janeiro. Explique isso um pouco para a gente, e por que que a Lava Jato contribuiu para o crescimento do golpismo no Brasil. Obrigado, Kennedy, pela oportunidade. Essa foi uma pesquisa que eu fiz olhando para os dados das redes sociais, né? A Lava Jato nas redes sociais de 2017 a 2019. Então, eu coletei nesse período no Facebook um total de 75 mil postagens com comentários, né? E eu fui fazer uma análise do que as pessoas falavam quando falavam de Lava Jato no Facebook, né? E aí, quando eu comecei a fazer essa análise, eu verifiquei que o ex-procurador e atual deputado Deltan Dallagnol tinha um total de 53 postagens no top 1% de engajamento dessas 75 mil. Então, 750 postagens, nessas aí, Deltan Dallagnol tinha 53, que era o maior score, né, de todas as páginas, todos os personagens que comentaram sobre Lava Jato. Aí eu fui dar uma olhada nos discursos dele, e o que eu identifiquei nos discursos dele, e também nos comentários que eram feitos aos discursos dele, era uma subida de tom em relação ao STF, né? Falando, por exemplo, que o STF estava prestes a acabar com a Lava Jato, transformar o Brasil num paraíso de corruptos, fazendo post com hashtag STF não mate a Lava Jato, né? Coisas desse tipo. Então, dos 53 posts do Dallagnol, 11 eram sobre o STF, né? E todos nesse tom, um tom de colocar a sociedade, como ele gosta de dizer, ou a opinião pública, ou aquela audiência do Facebook, contra o STF. E os comentários que vinham eram também comentários muito duros, né, que começaram a descambar para coisas como vamos sitiar o STF, se 200 mil pessoas forem ao STF amanhã e sitiarem, eu quero ver eles continuarem com essa gracinha, precisamos fechar o STF é o maior câncer do Brasil, esse tipo de comentário, né? E aí eu dei uma entrevista, na verdade, à agência pública primeiro, onde eu dizia que essa indisposição da sociedade em relação ao STF se devia um pouco à Lava Jato, né? E depois detalhei esse argumento na Folha de São Paulo à luz dos atos de 8 de janeiro. E é um pouco isso, quer dizer, os dados mostram lá, né, que era uma espécie de método da Lava Jato, especialmente do ex-procurador Deltan Dallagnol, colocar a opinião pública contra as instituições, dentre elas o STF, e isso, para mim, existe uma linha de continuidade entre essas práticas que a Lava Jato colocou, né, utilizou ali nesse período, e talvez antes também, né, e os ataques do 8 de janeiro, porque, como eu disse, né, em várias entrevistas depois que se sucederam, o Tocqueville, quando ele escreve sobre a Revolução Francesa, ele diz que a Revolução Francesa não foi a tomada da Bastilha, né? A aristocracia caiu antes e a tomada da Bastilha foi simplesmente a expressão dessa queda da aristocracia. Da mesma forma, eu acho que quando as pessoas invadem o STF e quebram tudo, isso não acontece da noite para o dia, né? Aquela invasão ali, quando ela acontece, é que as pessoas já não dão mais nenhum valor ao STF, o STF não representa mais nada para elas, e isso tem as suas origens em coisas que aconteceram antes, entre elas, do meu ponto de vista, a partir da pesquisa que eu fiz extensamente, né, olhando para esses dados, eu acho que a Lava Jato tem aí um pouco de digitais, sim, nesse processo. E esse estímulo desse sentimento antissistema, né? Ou seja, é combustível para a extrema-direita, e aí indo para fechamento do nosso bloco aqui, como você acha que como Lula e Biden devem enfrentar a extrema-direita, Fábio? Acho que, em primeiro lugar, Kennedy, ambos os líderes têm que reconhecer que eles têm problemas domésticos em relação a isso, né? E, obviamente, que no caso do Brasil está muito evidente. A gente sabe que existe uma extrema-direita no Brasil, né, que tem esse desprezo pelas instituições, pela democracia. Os Estados Unidos, acho que também tem que partir dessa premissa. E eu digo isso porque, na história, foi muito comum que os Estados Unidos se colocasse como aquele país que poderia apoiar, né, promover a democracia, quando hoje, na verdade, os Estados Unidos têm que defender a democracia internamente, né? Inclusive no âmbito dos estados, há todo um processo de captura
dos sistemas eleitorais pelos republicanos, supressão de voto, crescimento desses grupos extremistas como Proud Boys ou Oath Keepers, né? Então, os Estados Unidos têm que entrar nessa conversa como alguém que partilha do problema e não como alguém que tem que oferecer a solução. E, em segundo lugar, reconhecer que há um vínculo entre os dois países no crescimento do extremismo. A direita brasileira, a extrema-direita brasileira, bebe muito da extrema-direita americana, utiliza estratégias parecidas, trabalha aí com consultorias, por exemplo, de Steve Bannon, né? Os Estados Unidos hoje abriga alguns extremistas brasileiros que se instalam aí na Flórida e que ficam postando vídeo e mensagens em redes sociais incitando, né, esse desdém pelas instituições e estimulando ataques. E aí acho que a partir dessas duas premissas, né, de que é um problema comum e ao mesmo tempo que há um vínculo entre os dois países que talvez retroalimente o crescimento da extrema-direita, os dois líderes vão ter que, acho que melhores condições de elaborar né, soluções para lidar Seria com o esse quê? problema. Regulamentar redes sociais? Como é que eles podem juntos combater isso? Fazer um encontro, um fórum de defesa da democracia internacional? O que você acha que pode ser? Essa ideia da regulamentação das redes sociais, eu acho que pode ser uma coisa importante a surgir dessa reunião. Fóruns são sempre importantes, mas aí eles esbarram, né, em algumas questões, aí, como, por exemplo, o que a gente falava antes, né, quer dizer, a diferença da postura dos dois líderes em relação a alguns países que, né, não são propriamente democráticos, não são democráticos, mas que, enfim, desempenham um papel especial na estratégia que cada um deles tem para se projetar internacionalmente, né? E aí, Zé, vamos Eu lá. só ia perguntar para primeiro fazer uma brincadeira aqui, que é quem foi que fez a piada? A Lucélia Lima. Oklahoma, a Goiânia do Zeu. Clima doidão. Fábio, você acha que tem como a gente projetar quão forte estará a extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos nas próximas eleições? Eu acho que, no mínimo, a gente vai ter uma extrema-direita que tem aí força e visibilidade, né, nos debates públicos. Nos Estados Unidos, eu vejo uma calcificação mesmo da extrema-direita na sociedade, né? Nas discussões políticas. A extrema-direita hoje capturou o Partido Republicano, por exemplo, né? E o que a gente vê daqui até as eleições é ou o Trump ser o candidato ou uma variante do trumpismo, né? Como ele diz. Não, Trump, eles falam Trump without the trouble, né? Um Trump sem os problemas associados, mas com a mesma plataforma política. O Ron DeSantis, eu acho que é hoje o maior expoente disso, né? Veja as políticas que ele tem proposto lá na Flórida, todas elas, em alguns casos, inclusive, excedem, né, a radicalidade de algumas propostas que eram formuladas pelo Trump, né? Agora, no Brasil, eu acho que tem uma possibilidade aí né, haver. Agora, tanto o Trump quanto o Bolsonaro, o Lula, né, eles apostam em algumas coisas. Eles apostam que governos que entreguem para a população, e isso remete ao debate que vocês estavam tendo sobre crescimento econômico aí antes de eu chegar, né? Mas os dois apostam que governos que entreguem a população conseguem dissuadir um pouco né, esse processo de radicalização e conseguem trazer um pouco para o campo democrático eleitores, né? E Biden, na verdade, foi bem sucedido nisso na sua própria eleição e também nas eleições de meio termo, onde se esperava um tsunami vermelho que não veio, em larga medida porque, né, as pessoas olhavam um pouco para o cenário e entendiam que o país estava, né, mais ou menos aí organizado e que os outros candidatos que vinham do campo republicano eram muito radicais, né?
É uma Então, Tem um acho que outro ele ponto em substituição pela comum, né? economia? Exatamente, e tem esse ponto em comum entre o Lula e o Biden, que é o aumento da taxa de juros pelo Banco Central, né? exato, né? Acho que os dois presidentes e por isso que o Biden está buscando, por exemplo, o aumento do limite do déficit, né, também, Uhum. né, para poder continuar entregando pelos próximos 2 anos. Eles dois apostam muito nisso, né? É um governo que entrega se torna preferível a um governo que faz muito barulho e que entrega menos, de maneira bastante demonstrada aí para a população, né? Eu acho que é uma aposta que faz sentido, eu acho que é uma aposta que unifica os dois. E a outra aposta é na democracia como um valor em si, né? Biden também fez esse apelo nas eleições de meio termo e foi um apelo que foi muito desacreditado por analistas. Todo mundo achava que o povo não valoriza de fato a democracia como um valor, né? Em si. Mas acabou dando resultado, conseguiu atrair um contingente, que pode ser aí 2, 3% do eleitorado, né? Inclusive de republicanos que enxergavam no trumpismo algo muito radical, e que foi suficiente para né, ajudar a minimizar aí os impactos das eleições, onde tinha, por exemplo, inflação galopante, né? Galopante não, 7% ao ano, mas é muito para os padrões americanos, né? Entre outros dissabores da população em relação ao próprio Biden, né? Não é um candidato que empolga, mas frente ao radicalismo republicano e tendo feito alguma entrega, proporcionado alguma melhoria, né, nas condições de vida da população, isso é suficiente, né, para poder assegurar aí um bom desempenho eleitoral. Então, se eu entendi corretamente, Fábio, já fazendo aqui a síntese que a gente tem que fazer ao final do nosso papo, que infelizmente o nosso tempo chegou ao final, seria o seguinte: contra a extrema-direita, Biden e Lula apelarão ao bolso e à democracia. Achei excelente. Muito Boa. bom. Vamos ver o que. Coisa- Mas tem também a opinião da audiência, não? Vamos ver se eles aprovam. Eles são muito críticos aqui. Mas olha, Fábio, muito, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Espero que melhore um pouco o tempo aí em Oklahoma. E volte Você vai sempre. para Washington? Não? Eu devo ir sim para Washington. Tenho algumas Opa. reuniões lá. Eu participo de algumas organizações que vão fazer uma reflexão sobre essa viagem, então devo estar lá quinta-feira à noite, Boa. passar a sexta-feira. Pode ser que não haja nenhum evento público com os presidentes e com o presidente Lula, né? Mas eu vou estar por lá sim, vou estar acompanhando. Qualquer coisa, eu mando sugestões aí de pauta, alguma coisa assim para vocês. Vou tomar um café lá. Obrigado, Fábio. Até a próxima, então. Valeu, um abraço. Valeu, Um Fábio. abraço. Kennedy, eu sei que você tem que sair correndo.